Olá, muito bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. Sou o pastor Marcos e juntos hoje, nessa manhã, Deus tem nos dado, vamos refletir sobre a palavra de Deus. É mais uma oportunidade que Deus está nos dando. E obrigado pela sua audiência, obrigado pela oportunidade de compartilhar com você essa mensagem do Senhor. Espero que ela possa falar com você, tocar seu coração, você possa compreender o Evangelho de Jesus Cristo e entender como Deus trabalha para a nossa salvação, para a nossa redenção e para a redenção de todo o mundo, toda a natureza. Ok? Hoje gostaria de meditar com você no texto de Romanos, capítulo 5, que fala sobre as bênçãos da justificação. Justificação é um termo muito importante na teologia cristã. É preciso compreender esse fato, é preciso entender a definição para que a gente possa compreender o quanto que a obra de Cristo é preciosa e valiosa para nós. Então o texto fala das bênçãos da justificação. O que nós temos e o que essa justificação produz na vida do crente. Ok? Romanos capítulo 5 diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Amém? Que palavra importante, que palavra maravilhosa do Senhor para a nossa vida nessa manhã. Paulo escreve a carta aos Romanos, lembrando que Roma era a capital do Império Romano, né? E Paulo faz uma das cartas mais importantes que ele escreve, porque ele estrutura muito bem a sua teologia, o seu entendimento de Cristo, do Evangelho, de todos os temas que Paulo escreveu, né, nas suas cartas. E é importante entender esse texto, porque imagina o seguinte contexto: Roma, o imperador reina ali em Roma e reina em grande parte do mundo da época. Grande César, o César, que era considerado, né, um deus. Havia uma expressão que dizia César, Senhor dos Senhores. Então, o Império Romano era um império temível e era um império que controlava quase metade do mundo da época. E Paulo está escrevendo para essa igreja que está lá em Roma, que entende o que é ter um imperador, o que entende a grandeza desse imperador. E não é qualquer pessoa que tem acesso ao imperador. Não é qualquer pessoa que tem acesso à presença do imperador, nem para pedir, nem para falar alguma coisa. Obviamente que as pessoas mais chegadas do imperador é que tinham esse acesso. Outra coisa importante de você entender: quem é que vai chegar diante do imperador sendo inimigo do imperador? Quem é que vai chegar diante de César sendo inimigo de César? Alguém que desacata os mandamentos de César, que transgridem os mandamentos de César, que ofendem César com uma postura de rebeldia, de rebelião. Como essa pessoa vai se apresentar diante desse imperador? Então,
É nesse contexto que eu gostaria que você entendesse esse texto de hoje. Porque Paulo está dizendo justamente isso. Existe um rei verdadeiro, real e único, que é Deus. Ele governa sobre tudo, ele governa sobre todos, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele criou todas as coisas e ele comanda todas as coisas. E esse rei tem regras, tem mandamentos. E quando transgredimos esses mandamentos, quando agimos em rebelião contra esse Deus, como é que a gente pode chegar diante dele? Como é que a gente pode chegar diante da presença dele? No caso de César, do grande César, as pessoas poderiam fugir e se esconder de César, morar em outro país, em outro território. Mas com Deus não existe isso. Para onde nós iremos? Para onde fugiremos de Deus? Não existe para onde fugir. Então, essa é a questão de Paulo agora. Nós vivíamos como inimigos de Deus, adversários de Deus, fazendo o que Deus desaprova, desacatando as ordens de Deus, desacatando as regras de Deus, ofendendo a santidade de Deus com os nossos pecados. Portanto, como é que a gente vai se apresentar diante desse Deus? Como é que a gente vai chegar diante dele sendo transgressores? E Paulo está dizendo justamente isso. Ele começa falando isso no texto. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós não tínhamos paz com Deus, éramos inimigos. Agíamos segundo a nossa vontade, não a vontade dele. Agíamos de acordo com o que a gente queria, não com o que ele queria. Ainda que a gente fizesse algumas coisas certas, mas a motivação muitas vezes era errada. Nós não reconhecíamos esse Deus como Deus. Ele não governava a nossa vida. Ele não agia sobre nós e nós não acolhíamos a sua vontade com amor, com graça, com dedicação, com alegria, com entusiasmo. Né? Portanto, Paulo está dizendo que ser justificado é ter paz com Deus. E ele vai dizer mais, justificados pela fé. Era algo que eu não entendia isso. Demorei muito tempo para entender, embora vivendo na igreja, embora indo à igreja todo domingo, não conseguia entender o Evangelho. O Evangelho quer dizer paz com Deus, mas por meio da fé, não por meio das obras. Eu achava que eu podia me reconciliar com Deus por meio das obras. Eu achava que se eu fosse um bom cristão, um bom filho, um bom marido, um bom pai, um bom cidadão, um bom empregado, tudo que eu fizesse de bom, eu iria me reconciliar com Deus. Mas não é assim que funciona, porque é impossível uma pessoa se reconciliar com Deus fazendo coisas boas. Por isso Paulo está dizendo que a reconciliação é por meio da fé e da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo usa o nome inteiro aqui, a expressão toda, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que nos reconcilia com Deus. Por quê? Porque ele é o único que veio do céu. É o único enviado por Deus como representante de Deus para fazer a reconciliação, para agir em nosso favor. Portanto, a reconciliação com Deus se dá por meio da fé em Jesus Cristo. É simples. Qualquer pessoa pode entender isso. Qualquer pessoa pode perceber a verdade do Evangelho. A salvação, a reconciliação com Deus se dá por meio da fé. Fé em Jesus. Colocar toda a sua confiança na obra de Jesus. Agir de acordo com o que Jesus disse, o que Jesus falou. Reconhecer que Jesus é Senhor. Reconhecer que Jesus é o Cristo, é o Rei Messias. Isso é salvação pela fé. E aí Paulo diz, somos justificados. É uma palavra jurídica. Justificado significa que Deus nos trata como pessoas que não devem nada para a lei dele. Nós estamos inocentados. Não que nós nunca tenhamos pecado, mas Deus nos considera
como pessoas que diante da sua lei não devem nada. Por isso nós podemos ter paz com Deus. Por isso nós podemos ter paz com Deus. É interessante que a Bíblia fala de paz, a paz de Deus, paz que vem dele. É uma paz que nós sentimos internamente, que ele nos dá. Em qualquer circunstância nós podemos ter a paz de Deus. É algo interno, algo dentro de nós. Mas aqui Paulo está dizendo de paz com Deus. É uma paz objetiva, é uma paz de relacionamento. Então essa paz com Deus só é possível por meio da fé em Jesus Cristo. E aí começa a vida cristã. Porque sem paz com Deus, a gente não vai ter a paz de Deus. Percebe? Paulo continua dizendo, e ele diz isso, é por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Veja, agora nós temos acesso à graça de Deus. Nós temos acesso à presença de Deus. Nós temos acesso contínuo. Não é só entrar na presença de Deus, é acesso. Por meio de Cristo, a qualquer hora, a qualquer momento, você pode ter acesso a Deus. Na verdade, todo cristão vive na presença de Deus. Ele entende que tudo que ele está vivendo na presença de Deus, porque Cristo agora nos coloca na presença de Deus. Podemos orar, podemos louvar, podemos adorar, podemos estar em comunhão na igreja, podemos cultuar a Deus em comunidade por meio de Cristo. Temos acesso a Deus. E Paulo continua dizendo, essa fé nos coloca na presença de Deus. Essa fé nos coloca no ambiente da graça de Deus e por isso agora nós somos reconciliados com Deus. E ele diz isso. O verso 2, né? Nós estamos falando, por meio de quem, ou seja, por meio de Jesus, certo? Obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos alegramos, ou nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Outra coisa importante aqui da justificação. Primeiro, você tem paz com Deus. Segundo, você tem acesso ao ambiente da graça de Deus e, portanto, acesso a Deus. Terceiro, você se alegra. Você se alegra com a glória de Deus. Você se alegra com a esperança da glória. É uma palavra escatológica, esperança. Nós cremos em Jesus Cristo, e porque cremos em Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus. E porque temos acesso a Deus, nós também sabemos que um dia Deus vai reinar absoluto. Todas as coisas ficarão sujeitas e debaixo da vontade de Deus. Por isso, Paulo está falando que nós temos esperança da glória. Quando Deus se manifestar por meio de Jesus Cristo para restaurar todas as coisas, e essa é a nossa esperança. O crente não vive sem esperança. A esperança do crente é a restauração de todas as coisas. Portanto, é isso que Paulo nos diz da bênção da justificação. Verso 3, Paulo acrescenta, e não só isso, mas também nos gloriamos ou nos alegramos nas tribulações. Interessante Paulo colocar isso, né? Ele está falando da glória de Deus, de acesso a Deus, de reconciliação com Deus. Ele está falando que agora nós vivemos no ambiente da graça, mas também vivemos num ambiente de tribulação, né? E Paulo vai se alegrar nas tribulações. Fala, olha, as tribulações a gente também se alegra. Eu não estou vivendo uma tribulação porque sou inimigo de Deus. Mas mesmo reconciliados com Deus, mesmo tendo acesso a Deus e vivendo no ambiente da graça de Deus, ainda estamos sujeitos às tribulações deste mundo. E Paulo fala isso. Nos gloriamos ou nos alegramos nas tribulações. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. Perseverança. E a perseverança
um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Volta de novo aqui a esperança. Então, como é que é uma pessoa cheia de esperança? É uma pessoa com caráter maduro, um caráter espiritual maduro, um caráter de vida, um caráter humano maduro. E como é que se dá o caráter maduro? Pela perseverança na tribulação, pela perseverança nas dificuldades, pela perseverança no ambiente hostil. Produz na pessoa um caráter aperfeiçoado, um caráter maduro. E esse caráter maduro gera esperança. Então, quando você vê uma pessoa cheia de esperança, possivelmente, ou com certeza, é uma pessoa que perseverou na tribulação e tem um caráter amadurecido. Por isso, Paulo diz que ele tira proveito das tribulações. Ele sabe que as tribulações não são enviadas por Deus para nos destruir. Nós não estamos debaixo do castigo de Deus. Foi isso que os amigos de Jó falaram para ele. Você está vivendo essa situação porque você está em pecado, você está sendo um inimigo de Deus. Mas não. A fé de Jó estava sendo provada e ele foi aprovado. E ele foi abençoado. E com certeza ele saiu de toda aquela situação com um caráter aprovado, um caráter amadurecido e cheio de esperança. Porque ele sabia que Deus estava com ele. E Paulo continua, né? Ele diz assim, a perseverança que é um caráter aprovado e o caráter aprovado, esperança. E mais interessante agora, na conclusão, Paulo diz, e a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Há muita gente frustrada porque tinha uma esperança que não se concretizou. Esperava algo que não aconteceu. Aguardava alguma coisa que não se realizou. Há uma frustração, uma angústia tremenda quando a gente coloca a fé em algo e aquilo não corresponde ao que a gente imaginava. Há pessoas que se frustraram no casamento, pessoas que se frustraram com filhos, pessoas que se frustraram com os pais, até com igreja. Por quê? Porque agiram como não deveriam agir. As pessoas confiaram e foram frustradas. Mas Deus não frustra ninguém. Paulo está dizendo que a esperança que nós temos não será decepcionada e não decepciona. Quando Jesus diz que está conosco todos os dias, ele cumpre, ele está conosco. Quando Deus diz na sua palavra que a glória dele se manifestará e encherá toda a terra, vai acontecer. Por quê? Porque Deus nos dá uma esperança e ele não decepciona a nossa esperança. Ninguém que coloca a fé em Jesus, ninguém que coloca a fé no Filho de Deus vai se frustrar. Por quê? Primeiro, nós já temos acesso à presença de Deus por meio de Jesus. Já temos. Pela fé, estamos hoje na presença de Deus, no ambiente da graça, no ambiente do perdão. E para encerrar, eu quero ler com você o que Paulo diz no verso 10, que ele diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Essa é a garantia, essa é a certeza da justificação. Se quando éramos inimigos de Deus, se quando vivíamos afastados de Deus, agindo de acordo com a nossa vontade, com a nossa cabeça, de acordo com a cultura reinante no mundo anticristo, se quando estávamos assim, nessa situação, vivendo no pecado, Deus nos amou, enviou Jesus e nos trouxe para o ambiente da graça e da reconciliação, será que agora que somos reconciliados, será que agora que fomos perdoados, justificados pela fé em Jesus,
Ele não vai nos salvar? A salvação será frustrada? Iremos nos decepcionar? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Portanto, meu querido irmão e irmã, há no seu coração essa certeza de que, de fato, você é justificado por Deus pela fé em Jesus e sabe que a sua fé não será decepcionada, porque você já tem acesso a Deus e você será salvo, e você possa ter essa certeza. Talvez você ainda esteja pensando que a tribulação e as aflições desta vida sejam para atrapalhar a sua fé, sejam para desanimar você, mas não é. É por meio dessa situação que o seu caráter é formado, um caráter maduro, por meio da perseverança na tribulação, nas aflições. Cristo forma em nós o caráter de Cristo. E porque nós temos esse caráter aprovado por Deus, nós temos esperança. E é muito gostoso, é muito bom quando você passa pela tribulação. E lá na frente, você sai de cabeça erguida, porque perseverou, porque permaneceu firme, permaneceu fiel, e você sabe que Deus está olhando para a sua vida com aprovação. Você tem esperança de que um dia a glória de Deus se manifestará na sua vida de forma plena. Por isso, meus irmãos e irmãs, que bênção que é a justificação. Justificação pela fé no Senhor Jesus. Se você foi reconciliado com Deus por meio de Jesus, você pode enfrentar as dificuldades da vida com esperança. Você pode olhar para o futuro com esperança. Apesar do caos que se estabelece nesse mundo, a nossa visão está em Cristo, que nos reconciliou com Deus e que um dia se manifestará com a sua glória e seu esplendor. E nós seremos também glorificados com Ele. Amém? Permaneça perseverante, permaneça firme nessa graça, no ambiente da graça. Não saia do ambiente da graça, porque é por meio desse ambiente da graça que você tem acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que te recebe ali no trono e ouve o seu pedido, ouve a sua oração, ouve a sua adoração, ouve o culto que você presta a Ele e se alegra com tudo isso. Amém? Pai querido, obrigado pela vida de Jesus, pela obra de Cristo. Obrigado porque hoje, por meio da fé em Jesus Cristo, nós fomos reconciliados. Nós somos justificados. Os nossos pecados foram perdoados. E agora, Pai, temos acesso ao trono da graça. Nesse ambiente de graça, Pai, nos ajuda a permanecermos nesse ambiente da graça. Não nos deixe voltar, Senhor, para o mundo de boas obras, de achar que podemos conquistar o Senhor e conquistar o Teu favor por meio das boas obras. Mas, Pai, que a gente possa permanecer no ambiente da graça, confiando no Teu perdão, na Tua graça, na justificação que vem por meio de Cristo Jesus. E assim, Pai, por meio de tudo isso que já recebemos em Cristo, podemos agir com boas obras, podemos ter um caráter maduro, podemos perseverar na tribulação, podemos nos alegrar, Senhor, porque sabemos que tudo isso que está acontecendo ao nosso redor é para fortalecer o nosso caráter em Cristo. E que a gente tenha um caráter não só maduro, Pai, mas cheios de esperança no nosso coração. Por quê? Porque as Tuas promessas não falham, porque o Senhor não falha, porque nós podemos nos lançar nas Tuas mãos, podemos nos lançar na Tua presença e não seremos decepcionados, porque o Senhor cumpre o que o Senhor promete. Senhor Deus e Pai, abençoa todos nós e ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo. Que o nosso coração, Pai, se acalme no Senhor, que a gente se alegre em Ti, Pai, e que a gente se lembre
de que o Senhor não é contra nós, mas o Senhor está ao nosso favor, porque hoje estamos vivendo num ambiente da graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, por tudo isso. Em nome de Jesus te louvamos, Senhor. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Você tenha uma excelente semana com a paz de Deus no seu coração. Que você possa viver essa semana entendendo que a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado nos enche de esperança. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. E até domingo, no próximo domingo, se Deus quiser, e Ele vai querer, acredito, estaremos juntos presencialmente no auditório do Edifício Murano, louvando a Deus em comunidade e agradecendo a esse Deus que nos dá acesso pleno a Ele por meio de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe e até o próximo domingo.